Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no canal do Empoenf, o único canal que fala abertamente sobre o empoderamento da enfermagem desse país. E a gente está fazendo aí as nossas lives com um clima delicioso e dessa vez trazendo novidade para te empoderar de verdade, porque aqui não é receitinha de bolo não. Aqui é para realmente você fazer a diferença na sua carreira. Então, boa noite todo mundo que tá entrando aqui. Boa noite, boa noite. Me deem um feedback, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, antes da gente conversar aí com os nossos convidados. Me digam aqui como é que tá o som, a imagem. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Ótimo, obrigada, Irene. A gente vai ter uma live hoje muito especial, gente. Uma live sobre Partiu Estados Unidos. Ah, a música tá alta? Tá, já vamos trocar. Ótimo. Maravilha. Partiu Estados Unidos, pessoal. E aí eu tenho um grande prazer e um grande privilégio, né? De trazer pessoas importantes para sempre conversar com a gente. Então eu vou pedir alguns favores para vocês que estão acompanhando aqui nesse momento. Primeiro grande favor: compartilhar aqui nessa gaivota, aqui no cantinho, com os seus principais colegas da enfermagem, que estão cansados mesmo do plantão, que estão cansados da conjuntura do nosso país. Compartilha com os seus principais amigos da enfermagem, para eles entenderem que a gente pode estar onde a gente quiser estar. Eu acho que esse é o grande ponto do empoderamento. É você fazer o que você quer, no lugar que você definir. Então, eu já tô fazendo aqui a minha parte, compartilhando com os meus principais amigos, para muita gente ver aqui o que a gente tá fazendo. Maravilha, maravilha. Estou só enviando mais. Enquanto eu tô fazendo essa parte do enviar, pessoal, eu sugiro que vocês ajudem também. Eu agradeço. Ótimo. Boa noite para todo mundo que tá entrando. A gente tá nesse momento do esquenta. Então tem alguns favores. O primeiro, compartilhar essa live. Todas as vezes que vocês compartilham, vocês ajudam os nossos colegas a lembrar que a gente está ao vivo e online agora. Porque a galera esquece, né, gente? Vamos ser sinceros, a gente tem um monte de coisa pra fazer. Outra coisa muito importante: larga o dedo no coraçãozinho todas as vezes que vocês entenderem que o que a gente tá falando aqui faz todo sentido pra você, ou se você entender que essa live é especial pra você. Então, toda vez que você solta o dedo no coraçãozinho, no foguinho, em alguma coisa que você represente aqui, o Instagram entende que a nossa live tem repercussão, tem validação, tem valorização e respeito de conteúdo. Então, se você quer ajudar no movimento de valorização e empoderamento da enfermagem, larga o dedo no coraçãozinho até aqui, por favor, porque vocês sabem que eu sou a carente de coraçãozinho aqui no Instagram, tá? Olha, doutora Andréia Barroso, maravilhosa! Que live brilhante ter você aqui, meu bem! Obrigada por todos que estão entrando. Eu me sinto extremamente agraciada pelo privilégio de me conectar com enfermeiras e enfermeiros tão poderosos desse Brasilzão. Então, vou deixar o chat aberto também, para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês, e caso sobre ou falte tempo pra gente conversar sobre todas as perguntas que eu sei que irão surgir, a gente depois abre uma caixinha de perguntas pra ir trocando essa ideia pontualmente, tá? Então, pra gente não perder mais tempo, sem mais delongas, então, vamos lá. Vou voltar aqui com o nosso Partiu Estados Unidos. Maravilha, maravilha. Boa noite! Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Tá me escutando bem? Tô escutando super bem, meu bem. Beleza. E você? Também. Perfeito. Caiu a
live, gente? Não, Irene, tá tudo bem aqui pra gente. Voltamos. Então tá tudo ótimo aqui. Me lembrem só, me deem um feedback aí, eu estou vendo coraçõezinhos subir, então eu tô acreditando que tá tudo bem. Doutora Vivian, tá tudo bem? Tudo tranquilo. Maravilha. Te escuto bem, Então, tranquilo. ótimo. Eu vou aguardar o movimento e esperar só o nosso próximo convidado aparecer. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. Doutora Vivian, você pode botar nessa cabecinha desse bonequinho que tem uma setinha aqui do lado, tá vendo bem aqui embaixo da gente? Tem uma câmerazinha com sinal de mais para convidar o Dr. David. Aí você clica aqui nesse bonequinho que tem a setinha e a gente consegue convidar ele. Eu já mandei uma mensagem para ele, Carol. Tá. Deixa eu ver aqui. Você consegue mandar daí? Não, né? Tem que ser daqui. Acho que caiu a internet. Tô aqui. Ah, voltou. Me escuta? Esse problema de conexão de internet é complicado às vezes, né? Deixa eu mandar aqui para ele. Manda. Vê se ele consegue, você consegue convidá-lo para entrar. Eu tô só. Tá aguardando ele, né? Isso. Pra gente começar. Ou se você quiser já ir otimizando o nosso time enquanto ele não chega, enquanto a gente vai fazendo esse movimento de convite, você pode pedir também para ele entrar na live e mandar aquele post. Ele vai entrar pelo grupo ou pelo Denas Group? Ou vai entrar pelo. Eu já mandei uma mensagem. Dele? Creio que vai entrar pelo dele. Pelo dele. Ah, tá. Então tá. Vamos fazer o seguinte, então. Você pode mandar o link da nossa live direto para o Instagram dele ou para o WhatsApp dele e pede para ele entrar que a gente adiciona a participação dele aqui sem problema nenhum. Beleza. Estamos já com um número aqui significativo de participantes ao vivo e a galera ansiosa. O meu WhatsApp hoje bombou de perguntas de pessoas querendo saber mais como é isso, como é que a gente consegue, é verdade isso? Que dá para ir embora do Brasil e ser enfermeira. É verdade que eu não preciso me tornar babá lá fora, sem que ter nenhum problema com essa profissão, é claro. Mas as pessoas exercem uma carreira, né? Executam tanto tempo da sua vida prestando ali assistência, e aí rola, claro, o interesse absoluto da gente seguir a nossa carreira fora do país. Então a gente já teve aqui lives especiais, e essa hoje tem um gostinho muito importante. Então, enquanto a gente aguarda o Dr. David estar presente aqui conosco, eu vou perguntar para a galera ir te conhecendo, doutora Vivian. Então, quem é a doutora Vivian que fala aqui conosco nessa noite? Bom, como você sabe, né, eu sou enfermeira esteta, assim como você. Fui uma das precursoras da enfermagem estética no Brasil, né? Eu iniciei os movimentos da enfermagem estética na realidade, quando nem se falava ainda em enfermagem estética. Já haviam muitos enfermeiros trabalhando com estética, mas ainda sem a legalidade da coisa, sem a coisa como está hoje em dia, né? Então, fui uma das primeiras. Iniciamos os movimentos mais ou menos em 2013, tá? Em 2015, conseguimos montar um grupo de trabalho. Tá me escutando, Carol? Sim, perfeitamente. Beleza. Conseguimos montar um grupo de enfermeiros visionários e tão loucos como eu para conseguir absorver, né, mais esse campo de conhecimento para a enfermagem. Montamos a primeira Sociedade de Enfermagem Estética Brasileira em 2016, junto com a primeira resolução da enfermagem. Eu fui a primeira enfermeira a levar para dentro do Conselho de Enfermagem um assunto estética. Foi uma oficina que foi em 2015, né? Bom, em 2016 conseguimos a resolução. E o resto você já sabe, né? As sociedades médicas vieram e tudo, todo o problema que enfrentamos lamentavelmente até hoje, né? Mas graças a Deus a enfermagem estética segue ativa, né? A exemplo da biomedicina, da farmácia e outras categorias profissionais, chegamos para ficar. Ninguém entende mais de digitáveis do que o enfermeiro, isso daí é indiscutível. E bom, paralelo a isso, hoje eu trabalho como representante de uma multinacional, né? De auxiliar de enfermagem, técnica em enfermagem, enfermeira esteta,
e agora representante de uma multinacional no Brasil, que recruta enfermeiros para trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, tá? Aos que têm Ótimo. dúvida em relação a isso, é perfeitamente alcançável. Os títulos de bacharel em enfermagem são legalizados sem nenhum problema. Não é tráfico de pessoas, não somos fraude, não é invenção, não é nada disso, gente. É perfeitamente possível. E uma pesquisa rápida no Google corrobora exatamente com o que eu estou falando para vocês. Ok? Maravilha. Eu tô vendo aqui, muita gente já falando, quero ir, quero ir. Eu acredito que o Dr. David está dizendo, ó, aqui estou, ele está entrando pelo The Nest Group, então eu vou adicioná-lo aqui, tá? Perfeito. Vamos aceitar. Você já explicou que essa reunião é em 2 idiomas? Ah, sim, pessoal, esqueci desse detalhe que hoje a gente está muito chique. Hoje a nossa reunião com a entrada do Dr. David será em 2 idiomas, o português e o espanhol. Isso aí. Porque tem gente de muitos lugares vendo a gente, gente. Tem gente da Argentina, que a doutora Vivian está lá nesse momento. Boa noite! Buenas noches, Dr. David! Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Maravilhosa! Muchas gracias, obrigado. Ai, que delícia, eu tô me sentindo tão importante e é impressionante quanto que esse movimento valida o meu sonho de valorizar a enfermagem. Então, além de qualquer coisa, aqui tem uma missão, um propósito muito pessoal. Então, eu fico muito feliz e honrada de estar recebendo tanto o senhor David quanto a doutora Vivian. Obrigada por isso, de verdade. E aí, já aproveitando esse gancho, antes da gente continuar com a nossa fala, doutora Vivian, faça a pergunta. Eu acredito que o Dr. David consegue compreender bem, conforme a gente vai falando. Quem é, então, como que você se conectou à empresa da The Nest Group, para a gente conseguir aí depois passar para as apresentações oficiais do Dr. David. Beleza, Carol. Eu só te adianto que eu falo os 2 idiomas. O Davi fala mais ou menos o português, mas consegue entender. E o espanhol dele também é bem tranquilo para a gente entender. Então, eu vou fazer a tradução simultânea, tá? Um resumo do que você falar para ele e vice-versa, para transmitir a ideia para todo mundo, porque temos enfermeiros hispanohablantes escutando a reunião, participando da reunião, e brasileiros também, ok? Ótimo, bueno, chiquérrimo David, isso, gente. Eu estou explicando para ella que temos agora um montão de hispanohablantes, brasileiros, todos escuchando la reunião. Y bueno, estoy hablando con ella para dar un tiempo para traducir para vos, porque vos entiendes un poquito de portugués, pero puede ser que pase algo. Entonces ella te está saludando, agradeciendo por tu participación, y para nosotros de Brasil es un gusto muy grande tenerte acá con nosotros, y para que puedas sacar todas las dudas, un montón de gente haciendo un montón de preguntas, y bueno, sea bienvenido a Brasil. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias. Maravilhosa. E aí, doutora Vivian, só para a gente já começar, então, antes de passar a palavra para o doutor Davi ou David, eu já estou me sentindo assim já confortável. Como que você conheceu a empresa, né? Como que você migra, então, desse movimento, que você já contou um pouquinho da sua história, e como que você conheceu, então, a empresa para estar fazendo esse trabalho lindo aí agora? Ok. David, ella me está preguntando cómo conocí a ustedes, entonces voy a hacer una explicación rápida en portugués y después te hacemos un montón de preguntas también. Tranquila. Bom, Carol, eu conheci o Grupo Nest averiguando pela internet, né, a possibilidade de trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, porque eu tenho um amigo, né, de ordem pessoal que já foi para lá, tem mais ou menos 6 anos, só quer saber de Brasil agora para poder passar vacações, as férias. E, bom, conheci pela internet, eu fui conversando com o Davi, me interessei muito pela proposta do grupo, porque assim como a maioria das pessoas, a gente fica um pouco desconfiado, né? Saber se é verdade ou não, se é possível ou não. Então, eles me transmitiram a confiança que eu necessito, né? Eu já fui presidente de sociedade no Brasil, gente, então eu não posso me envolver com qualquer coisa assim, sem ter uma segurança, né? Já sou chata por natureza. Então, gostei da proposta do grupo, comecei a fazer os trâmites com eles do espanhol para o português, para o inglês, né? Porque eles têm uma sede em Chicago e falam espanhol, porque o Davi é colombiano e é o diretor da empresa. Então, eles têm o inglês e o português, o inglês e o espanhol com eles.
Então, eu iniciei o processo com eles, do espanhol para o inglês, e depois, conversando com o Davi, vimos a necessidade de montar algo no Brasil, né? E porque eles têm toda a estrutura, né, que o enfermeiro brasileiro necessita para poder validar o diploma sem nenhum problema. E eles me fizeram um convite para trabalhar com eles, como representante exclusiva do Brasil. Temos mais 2 assessores que trabalham com a gente também, fazendo a parte burocrática, mas eu sou a primeira cara que o enfermeiro encontra. Então, sou atual representante do grupo no Brasil e trabalho exclusivamente com eles. Claro, ainda sou enfermeira esteta, ainda estou dentro da enfermagem estética aí na Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Dermatológica do Corém RJ, né, junto contigo, mas sou exclusiva do grupo NEST. Maravilhosa, gente. Eu tenho tanto orgulho dessa mulher porque eu a conheci em 2016. Ai, gente, é incrível como que a nossa vida vai surpreendendo a gente. E agora, Dr. David, apresente para nós, por favor. Yo llevo viviendo en los Estados Unidos casi 40 años. Nosotros trabajamos con muchísimos hospitales, más de 300 hospitales en los Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos para ellos es desarrollar los procesos clínicos, los equipos de trabajo, los equipos que usan enfermeros, todos los cargas laborales, todo lo que ellos necesitan para dar servicios de salud. Hace muchos años que estamos desarrollando lo que tiene que ver con los recursos humanos de los hospitales. Y ellos nos pidieron a nosotros que por favor les ayudáramos a traer enfermeros internacionales a los Estados Unidos. Nosotros, por ser colombianos, comenzamos en Colombia, en México, y nos expandimos por toda la América Latina. Y nos hacía falta Brasil. Queremos Brasil que sea parte de nuestro grupo. Por eso hemos entrado ahora al Brasil. Um ratito agora para que eu possa traduzir, se eu não consigo acompanhar. Bom, ele está explicando, né, para os brasileiros aí, que a empresa existe há mais de 40 anos, tá? A sede da empresa fica em Chicago. Ele já trabalha há muito tempo, né, fazendo a logística dos hospitais, contratando pessoas, são recursos humanos desses hospitais também. São cerca de 318 hospitais espalhados por todo o território americano. Já estão presentes na América Latina de forma geral, Argentina, Venezuela, aqui no próprio México, estão entrando recentemente na República Dominicana, tá? Estou adicionando alguns dados ao que ele falou, né? Para que os brasileiros tenham noção. E agora, em outubro, começamos com força total do Brasil, né? E o grupo está aí, gente, já com uma quantidade legal de assessorados e divulgando o nosso trabalho, ok? Davi, isso na tradução para estas, pero bem resumido, ok? Porque se entende bastante o que vos hablas, porque habla tranquilo, despacio, pero hay brasileiros que no entienden, entonces... No hay ningún problema. Vamos. Sim. Pode continuar. Tenemos muchas necesidades de enfermeros profesionales en Estados Unidos. Los enfermeros aquí son muy deseados. Ningún país en el mundo entero valora a los enfermeros como aquí en los Estados Unidos. No solo por la diversidad de trabajos, sino también cómo les remuneran el trabajo. Nadie les paga mejor que los Estados Unidos. Pero con todo y eso, no tenemos suficientes. Necesitamos más y más en los hospitales, en las compañías farmacéuticas, en todas las áreas de la salud, en consultoría, en el gobierno. Los enfermeros están en todas partes y mucha gente quiere que los enfermeros hagan las labores y por lo tanto hay mucha demanda. Hay demanda inclusive en educación. Nos hace falta enfermeros que quieran enseñar a enfermeros. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos nos abrió una ruta para traer enfermeros internacionales que se quieran venir a vivir a los Estados Unidos permanentemente. Te dejo traducir. Carol, deu para entender. Okay.
Eu Deixa, acredito que deixa eu perguntar. sim, eu acho que é importante repetir, sim, apesar do espanhol dele, ele conseguir colocar bem tranquilo e fica bem fácil realmente de compreender, mas acho que vale a pena, né? Para que ninguém perca nenhuma palavrinha importante, já que essa live tem um quê realmente muito especial. É um presente, ó, Claro, realmente de Natal para muitos colegas da enfermagem. claro. Na verdade, o que ele está explicando é o que eu já falei mais ou menos para vocês, né? Falta enfermeiros nos Estados Unidos. Na verdade, falta enfermeiros no primeiro mundo de forma geral, né? E nós trabalhamos recrutando para os Estados Unidos. E devido a essa carência de enfermeiro nos Estados Unidos, como o Grupo Nest já é bastante conhecido, pediram para que eles também trabalhassem com esse recrutamento de enfermeiros da América Latina para os Estados Unidos, tá? E no Brasil nós sabemos, né, que é um nicho muito grande de enfermeiros, né? A cada esquina a gente tem um enfermeiro, né? Tem um enfermeiro fazendo 36 horas aí, trabalhando como doidos. E para a gente, às vezes, brasileiro, é difícil entender como pode faltar enfermeiro nos Estados Unidos, né, por exemplo, e ter tanto enfermeiro no Brasil, né? Mas lá falta, é isso que ele está explicando, uma carência muito grande no ramo da docência, no ramo hospitalar, no ramo da atenção básica. Para os enfermeiros estetas, existem a aesthetic nursing, os cosmetic nursing, há o enfermeiro anestesista também, ou seja, o campo de trabalho nos Estados Unidos é muito vasto. E eles têm uma carência muito grande de enfermeiros. E essa informação que ele está dando, Carol, só agregando ao que ele falou, é muito fácil de qualquer um descobrir, tá? É só fazer uma pesquisa rápida no Google, como eu falei. Está faltando enfermeiros de forma geral. Hoje em dia temos até enfermeiros que foram para lá e são influencer também, e dão dicas, né, de como validar, como está a situação da sua rotina, ou seja, fortificando mais ainda, né, essa resposta do enfermeiro trabalhando lá e essa necessidade também. Correcto. Nosotros como compañía contratamos más de 3/4 partes de mi personal, son todos enfermeros. Uau! En nuestra compañía, 3/4 partes de las personas que trabajan conmigo son todas enfermeras y con maestrías en enfermería. Para que 3/4 dos vean. enfermeiros da empresa têm mestrado e trabalham diretamente com eles. Isso, não, Davi? Maravilha. São, de todos os profissionais de saúde que vos tenés, 3/4 são enfermeiros, não? Sí, Isso, son correcto. 3/4 enfermeros, 1/4 ingenieros. Como vos. Pero Sí, nosotros não permitimos que vos te apresente, Davi. Apresentate, por favor. sí. Decinos quem sos. Yo, um, ah, yo, yo nací en Colombia. Yo estudié en el exterior, yo estudié en Inglaterra, en Israel. Después me vine a los Estados Unidos a hacer mi doctorado. Toda mi vida he trabajado en el área hospitalaria, en el área de investigación de operaciones, de cómo mejorar los procesos clínicos de los hospitales. Nosotros tenemos una práctica muy, muy grande en los hospitales en particular, pero en toda el área de la salud, trabajando para esos. Y yo dirijo al grupo de nosotros. Yo soy el principal de la compañía Nash y nosotros dirigimos básicamente a todo el equipo de trabajo. Tenemos muchos enfermeros, tenemos muchos contratos con muchos hospitales haciendo labores clínicas y labores operativas con ellos. O português está excelente, muito bem. Correcto. Creio que nem necessite de tradução, né, Carol? Pelo que ele falou aí, foi bem tranquilo de entender, né? Ele é colombiano, já viveu em vários países, atualmente vive nos Estados Unidos, é o diretor da empresa e já trabalha no ramo há mais de 40 anos, e agora com recrutamento de enfermeiros também no Brasil. Nosotros nos diferenciamos porque nosotros traemos a los enfermeros no para trabajar con una agencia, sino para trabajar directamente con el hospital, con la mejor oportunidad salarial, las mejores condiciones de trabajo, los mejores beneficios. Les reconocemos toda la experiencia laboral
y les creamos una ruta para que continúen su carrera profesional aquí en los Estados Unidos. Ellos simplemente continúan construyendo su vida profesional aquí en Estados Unidos, algo que las otras compañías no hacen. Las otras compañías simplemente le dicen a la persona que vengan a trabajar con ellos y los contratan, los subcontratan a los hospitales. Nosotros no. Nosotros queremos lo mejor para el hospital y lo mejor para el enfermero, para que sea la mejor situación para los dos. O que ele está querendo dizer, Carol, é porque existem diversas assessorias no Brasil e na América Latina de forma geral. A diferença do grupo Nest é que os enfermeiros que vão com a gente não são contratados da assessoria, são contratados diretamente com o hospital. Porque existem assessorias que, assim, você assina um contrato, mas o contrato é com a assessoria e não diretamente com o hospital. Com a gente, não. Com a gente, você entra ganhando, tá? E tendo as mesmas obrigações, direitos e deveres que qualquer enfermeiro americano. Porque nós também somos recursos humanos desses hospitais. Então, fazemos a ponte, vocês assinam um contrato de trabalho com o hospital e o compromisso de vocês é com o hospital. Nós somente trabalhamos e preparamos vocês para que vocês cheguem preparados para entrar no mercado de trabalho americano. Mas uma vez contratados, vocês não têm que dar $1 para a gente nem um dia do seu trabalho. Vocês são funcionários empregados do hospital. O hospital passa a ser o que chamamos de sponsor, traduzindo para o português, nada mais do que o contratador. Ok? Não tem nenhum vínculo empregatício com a assessoria, é diretamente com o hospital. E existem assessorias que não dizem isso. Por isso a proposta do Grupo Nest, para mim, como enfermeira brasileira, por exemplo, foi a que mais me convenceu e, na minha opinião, é a mais justa, porque você entra recebendo e trabalhando como qualquer enfermeiro americano recém-egressado no hospital. Ok? Maravilha. E tem um grupo aqui já ansioso fazendo algumas perguntas. Claro que são as perguntas mais interessantes, mas só para justificar para todo o grupo que está acompanhando a gente, que eu preciso mostrar para vocês quem são as pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Eu preciso mostrar para vocês se faz sentido para vocês migrarem, conhecer e até mesmo falar desse assunto que gera polêmica. Porque existem muitas empresas e a gente está mexendo com o sonho de muitos colegas, que é o sonho de estar no maior país do mundo, desempenhando o seu papel profissional. Então pensem, tá? Meu dever aqui, como uma representante do empoderamento da enfermagem, é garantir que vocês escolham com sabedoria a empresa que vocês queiram ir. E por confiar muito na doutora Vivian, eu fiz questão de trazê-la aqui e apresentar para vocês o Dr. David aqui, ó, o CEO dessa empresa, para mostrar para vocês a seriedade desse programa e deste processo. Tudo bem? Querem colocar alguma informação antes da gente seguir para as perguntas mais levantadas do grupo? Deixa eu falar um minutinho com eles. Se eu misturar os idiomas, não esquenta não, tá, Carol? Porque às vezes os neurônios aqui se entrecruzam. Tá, tudo bem. Ella ya decía, está hablando con los brasileños que antes de empezar a responder a las preguntas, es fundamental que presente a vos y a mí para que ellos sepan de la seriedad de nuestro trabajo, ¿ok? Y ella quiere saber si vos tenés algún otro punto para hablar antes de que arranque a hacer las preguntas que ella está recibiendo para hacer. No, yo me imagino que durante las preguntas les puedo contestar cómo funciona el programa completamente. Claro. Entonces, Carol, tranquila, me puedes hacer las preguntas. Ok. Manda ver, Carol. Ótimo. E agora vamos para o que a gente está mais ansiosa nessa noite. Então, já fortalecendo aqui a pergunta da Marcela. Então, quais são os requisitos necessários para ser enfermeiro nos Estados Unidos? Ok. David, ella está preguntando los requisitos necesarios para ser un enfermero en los Estados Unidos. Yo puedo responder, pero mejor que responda vos. Con mucho gusto. En Estados Unidos, para trabajar como enfermero profesional, en realidad se necesitan 2 requisitos, solamente 2. Demostrar que se tiene la carrera de enfermería profesional y registrarse como enfermero profesional tomando un examen. Y el segundo requisito es hablar inglés en nivel intermedio. Esos son los 2 requisitos. Uno es
demostrarle al Consejo de Enfermería que eres un enfermero profesional y por lo tanto te dejan registrarte tomando un examen como enfermero profesional. El segundo requisito es que puedes dar servicios hablando inglés. Puedes hablar inglés con los pacientes. Magnífico ser bilingüe, portugués, inglés, español, inglés, pero hay que hablar inglés. Esos son los dos requisitos. Maravilha. Traduz o Carol. Claro! Ah, eu acho que vale a pena só para deixar bem fixado na cabeça da galera. Claro. Um ponto importante que ele falou aí antes de eu fazer a tradução dele é o fato de você falar inglês. Gente, eu sempre vou falar isso. Falar um idioma te abre portas, tá? Um dos grandes requisitos que eles levaram em consideração na minha contratação foi o fato de falar espanhol e falar português. E falar mais ou menos o inglês. Mas o inglês eu estou desoxidando outra vez porque está lá escondido em algum canto que o espanhol deixou. Mas é fundamental que a gente aprenda um idioma. Gente. O idioma abre portas, tá? Os requisitos principais que ele cita são dois, tá? Primeiro, você tem que comprovar que é bacharel em enfermagem. Infelizmente, não podemos levar técnicos em enfermagem, somente bacharéis em enfermagem. Os títulos de bacharel em enfermagem são validados basicamente automaticamente nos Estados Unidos, tá? Claro que existe um processo burocrático que a gente tem que fazer. Um desses processos burocráticos é a validação do seu título, né? Tem que tornar esse seu título brasileiro equivalente a um título de enfermeiro americano, ok? E a segunda é uma prova que você faz que se chama NCLEX-RN, que é uma exigência dos conselhos de enfermagem, é uma exigência. Você precisa da aprovação no NCLEX-RN para que você possa trabalhar livremente e legalmente nos Estados Unidos. O exemplo mais próximo que a gente tem, por exemplo, no nosso Brasil, é o advogado, né? Os advogados fazem a faculdade, fazem a prova da OAB e depois da prova da OAB podem trabalhar. Diferente da gente que é enfermeiro, do médico, do dentista, né? Que é somente ir lá, levar o título e pronto. O advogado não tira a matrícula enquanto não passa na prova da ordem. No caso dos enfermeiros nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente precisa fazer o NCLEX-RN e precisa da aprovação neste exame para que a gente possa trabalhar legalmente nos Estados Unidos como enfermeiro, tá? A aprovação nesta prova nos dá a matrícula de enfermeiros estadunidenses também. E todo esse processo ainda é feito no Brasil. Você não precisa de ir para lá. É tudo online. E a gente tem toda a assessoria completa, passo a passo, desde o enfermeiro que não sabe nada de inglês até a aprovação do NCLEX-RN para que esse enfermeiro possa trabalhar nos Estados Unidos. Ou seja, pegamos o enfermeiro cru, preparamos esse enfermeiro e entregamos ele pronto para os hospitais nos Estados Unidos. Olha, gente, se alguém queria a Mega Sena da virada na sua vida, ela chegou agora com essa live. Só não vai quem não quer. A maior barreira é o idioma, já adianto isso, né? Mas isso a gente consegue, gente. Nada é fácil para enfermagem mesmo, então é meter a cara e estudar. Pois é, e o inglês abre portas para o mundo inteiro, né? Vamos ser práticas. Surgiu uma dúvida aqui no chat que eu acho que vale a pena resgatar ela, antes da gente seguir para as perguntas que já foram mais consolidadas aqui no nosso caminho. Tem idade máxima? Existe limite de idade? No, no hay. Não tem limite de idade. Pero David, ¿quiere hablar un poquito sobre eso? Tenemos muchísima gente, más de la mitad de los enfermeros trabajando actualmente en los Estados Unidos son mayores de 50 años. No tenemos ninguna limitación. Nos encanta que tengan experiencia, la edad no importa, nos interesa que quieran hacer la labor de enfermería. No tenemos ningún límite de edad. A idade se torna um diferencial, né? Que é mais experiência. Uhum. Gente, quem fez oração esse ano pedindo uma mudança, pelo amor, hein? Tá aí. Correto. Alguma complementação em relação a essa coisa da idade, doutora Vivian ou doutor David, que queiram falar? Tô vendo a galera empolgada aqui já falando, partiu Estados Unidos. Não existe nenhuma outra informação para dar, é que só não existe limite de idade. Se sua preocupação é essa, tira isso da cabeça, não existe. É claro, né, gente? Se eu tenho, depende também das minhas condições de saúde, outro montão de coisa que você levar em consideração. Mas o fator idade, esqueçam. Não tem esse problema. Adorei. Tem uma condição, por exemplo, um enfermeiro que já está especialista, já tem títulos de especialização.
esses títulos também conseguem ser transportados e ele ser especialista aí? Sí, Davi, ¿entendiste la pregunta? sí que los enfermeros que ya tienen una especialidad y que quieren trabajar en su especialidad, los traemos a trabajar en la especialidad. Si ya eres enfermero que te gusta trabajar en obstetricia o en cuidados intensivos o en neonatología, en psiquiatría, te vamos a dar una oferta laboral en esas áreas, ¿ok? Y algunos enfermeros, a veces ellos quieren transicionar clínicamente al sistema americano, primero unos 6 meses, 6 meses, y después pueden hacer todo lo que ellos quieran, porque las oportunidades laborales son muchísimas. Ejemplos, hace unos años trajimos a una enfermera colombiana que ella siempre quería trabajar en trasplantes, en el área de trasplantes. Ya está trabajando en uno de los mejores hospitales en el área de trasplantes. Trajimos a enfermeros, por ejemplo, que les gusta trabajar en el área de cateterismo. Ellos, después de unos meses de transición, están trabajando en las áreas de diagnóstico y tratamiento. Todos trabajan básicamente en las áreas que ellos quieren trabajar. No, Isso. no solo eso. En Estados Unidos, los hospitales les interesa mucho que los enfermeros progresen profesionalmente. No les gusta que los enfermeros no quieran progresar. Les dan $4,000 a $5,000 anuales para educación, para que utilicen esos fondos para certificarse, para avanzar su educación, sacar una maestría, volverse un enfermero de práctica avanzada. El hospital quiere que avances tu carrera, que progreses tu carrera y te dan una ayuda anual para que lo hagas. Traduzo? Estou em êxtase. Traduz, claro, traduz, para as pessoas terem isso assim, ó, literalmente fixado. Claro. Inicialmente, basta você ser enfermeiro e ter alguma prática hospitalar, ok? Uma das diferenças que a assessoria tem, que a sua prática como auxiliar de enfermagem, como técnico em enfermagem, ela é aproveitada, tá? Diferente de outras assessorias. Então, os enfermeiros que estão se formando agora, por exemplo, mas são técnicos em enfermagem ainda e não têm a prática de enfermagem ainda, ou a gente que trabalha exclusivamente com a estética, não tem nenhum problema, tá? Eles aceitam com experiência, sem experiência também, porque estão precisando de mais, mas a sua experiência como técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem é aproveitada. A sua especialização, depois de um tempo trabalhando nos Estados Unidos, você pode migrar para a sua especialização. Os exemplos que ele deu, enfermeiros que trabalham em transplante, os próprios emergencistas. Mas, gente, que fique bem frisado para vocês. Estamos buscando enfermeiros para trabalhar em hospital, ok? O contratador de vocês inicial é um hospital. Te falo isso, Carol, porque muitos enfermeiros estetas me perguntam, né? Vocês estão contratando para enfermagem estética? Não. Tá? O sponsor, o contratador, é um hospital, tá? Mas como as cargas horárias de trabalho lá são muito tranquilas, são 3 plantões e 4 plantões de folga, ou seja, 3 por 4, você pode aproveitar os 4 dias de folga e trabalhar com estética, o que você quiser, ok? E um ponto importante que ele falou também é que o hospital, entre outros benefícios, deixa à disposição do enfermeiro um valor de $4.000 anuais para que o enfermeiro siga estudando, tá? Os Estados Unidos investem bastante em educação, né? Não é à toa que são, né? Então, quanto mais o enfermeiro estude e progresse, para eles é mais interessante. Então, você tem à sua disposição um valor de $4.000 anuais para que você se especialize, que faça pós-graduação, mestrado, doutorado, utilize como você quiser dentro da área do ensino, ok? Você tem 4 dias de folga, então pode fazer o que você quiser nesses 4 dias de folga, inclusive se especializar cada vez mais. Igualzinho no Brasil, né, gente? É igualzinho no Brasil, né? Idêntico, né? Estoy cargando, David, que é muito parecido com o que passa em Brasil. Ou no resto da Latinoamérica. Sim, Latinoamérica, claro. Toda a América Latina passa o mesmo problema que o Brasil. É verdade. Infelizmente, né? Infelizmente.
Mas que bom que existem ótimos exemplos para a gente se libertar e definir ali os fins da linha, né? E dizer, chega, agora eu não quero mais, eu mereço muito mais do que isso. E é um dos motivos pelo qual eu acho que essa live tem toda a cara do empoderamento. Empoderar pessoas, mostrar para ela que ela pode estar onde ela quiser. E agora, rumo aos Estados Unidos. Ai, gente, que live luxuosa! Vamos para a próxima pergunta, que eu acredito que seja também um ponto muito importante. Então, como que é feita essa validação? Só para tirar a principal dúvida da cabeça da galera. Então, sou enfermeira, tenho meu diploma de enfermeira, como que acontece isso? É a gente que tem que correr atrás? A empresa ajuda? Fala aí para a galera. David, ¿entendiste la pregunta? Que alguien quiere saber cómo hacer la certificación, ¿correcto? Isso, e em que nosotros ajudamos? No, nosotros hemos creado todo el sistema para ayudar a los enfermeros a hacer todo el proceso, ayudarlos a certificarse, ayudarlos a prepararse para el examen de enfermería y, más importante, ayudarles que aprendan inglés también, porque la mayoría no me hablan inglés, ¿ok? Creamos todo. Obviamente, esos requisitos tienen un pequeño costo, pero nosotros subsidiamos una parte y el enfermero paga la otra parte. Nosotros compartimos los gastos para que no sea tan caro hacer los requisitos. Hay que hacer básicamente 3 cosas. 1, hay que ir con el Consejo de Enfermería a certificarse, a mostrar que uno tiene el título de enfermería. 2, una vez que el Consejo de Enfermería le dice que sí, está todo bien, tienes que tomar un examen de conocimientos. Tienes que, lo mismo que hacen todos los enfermeros americanos. Un enfermero nativo de los Estados Unidos que haya nacido acá, estudiado acá, tiene que tomar el mismo examen. Nadie puede trabajar en enfermería, como Vivian te decía, si no se toma el examen de registro de enfermería. Y lo necesito para sacarte tu residencia, tu visa de residente permanente. Y el proceso, el hospital va a querer que demuestres que hablas inglés, porque tienes que trabajar con pacientes que no hablan sino inglés. El gobierno americano te va a pedir para la visa que demuestres que hables inglés. Entonces tenemos que ayudarte a que te prepares en inglés. Te ayudamos a hacer todo, toda la parte del proceso. Certificarte, prepararte y tomar y pasar el examen de enfermería, prepararte para el inglés y demostrar con un examen de inglés que hablas inglés. Esas son las cosas que necesitas. El resto lo hacemos todos nosotros. Traduzco? Sim. Bueno, Carol, ele está explicando o seguinte: a assessoria faz tudo por vocês, tudo. Nós estamos preparados, desde o enfermeiro que não sabe nada de inglês, e como eu falei, levamos até a prova que o Conselho de Enfermagem obriga a fazer, né, para que você tenha a matrícula, entregamos para o hospital o enfermeiro pronto. E claro que existe um processo burocrático que temos que seguir, que no caso é a homologação, a validação do seu título. Existe nos Estados Unidos empresas que funcionam como se fossem mini ministérios da educação, tá? Eles vão avaliar todo o teu material acadêmico, teu diploma, teu certificado, tua ementa, vão ver se é compatível com o enfermeiro americano. Sendo compatível, eles dão o que chamamos de equivalência, ou seja, seu diploma passa a ter o mesmo valor que o enfermeiro americano. Além disso, tem a exigência dos conselhos de enfermagem para que você faça essa prova, o NCLEX-RN, né? Que é a prova que vai te dar a matrícula de enfermeiros. Uma coisa que o Davi não falou, vou falar rapidinho, senão a live se estende muito. Essa prova só pode ser feita em 3 locais no mundo. Nos Estados Unidos, claro, no México e, para nossa sorte, em São Paulo. Essa prova ela é presencial, tá, gente? Não tem jeito. Então, a gente tem a sorte de poder fazer em São Paulo também, um diferencial para os enfermeiros brasileiros. Inclusive, os enfermeiros da América Latina preferem fazer em São Paulo que fazer nos Estados Unidos, pela proximidade dos países também, né? Então, o processo de homologação que você havia perguntado é esse. Toda a validação do seu título, não se preocupem que a gente faz para vocês. E durante a assessoria, a gente vai explicando para vocês, passo a passo, o que é necessário, ok? Y los guiamos en absolutamente todo. Una vez que tenemos los requisitos, les sacamos la residencia
el Green Card de los Estados Unidos para que en 5 años se vuelvan ciudadanos. Una vez que les sacamos la visa, les ofrecemos trabajo directo con el hospital, con el mejor salario. El salario, ahorita hablamos de salarios, los mejores beneficios y las mejores condiciones laborales que existen en los Estados Unidos. O enfermeiro que vai dessa forma com contrato de trabalho, Carol, ele não vai com visto de residente, não vai com visto de turista, não vai com visto de estudante. Ele vai com visto de residente permanente, que é a mesma coisa que o Green Card, tá? E depois de 5 anos de você vivendo no país com visto de residência permanente, se você quiser, você pode solicitar a cidadania americana, ok? Ou seja, a gente não esbarra no problema como acontece na Europa da cidadania, né? Você pode solicitar depois de 5 anos sem nenhum problema. Sí, no hay ni... Maravilha. E passa com isso ter as mesmas obrigações que qualquer enfermeiro americano, né? Perdão, Davi. No, no hay problema. Hablemos del trabajo, de los salarios. Não, salário deixa por último, Davi. Senão as pessoas se vão de la live. Ok, muy bien. Segura que essa é a mais requisitada pergunta. Claro. Pegando esse ponto, eu acho que é muito importante resgatar. Então, o que é o The Nest Group, na verdade, desculpe. O que a The Nest oferece para a galera quando entra em contato com vocês? E aí tá indo oficialmente para os Estados Unidos, só para já ir construindo na cabeça do pessoal o trabalho mesmo e a atuação de vocês. A gente já falou bastante, já pontuou de uma forma bem assertiva como que acontece, mas o que o Grupo Nest, então, oferece? Pode contestar, Davi? No, necesito ayuda a traducción un poquito. Si quiere contesto yo. Ella está preguntando qué el grupo ofrece para el enfermero, ¿ok? ¿Cuáles son los servicios hasta que el enfermero llegue a los Estados Unidos? Correcto. Les ayudamos con todo el proceso, desde la documentación, todo el proceso de prepararse para los exámenes, todo el proceso del inglés. Cuando ya están listos, ya tienen les sacamos la oferta laboral, les garantizamos que el hospital les da una oferta laboral. Y empezamos el proceso de asimilación, un proceso para ayudarles a transicionar a su nueva vida en los Estados Unidos. Te vas de Brasil, venirte a vivir a Estados Unidos es duro. Entonces ayudamos a transicionar, a buscar dónde vivir permanentemente, a sacar una licencia de conducir, a poner a los hijos en los colegios, si tienen hijos que lleguen a los colegios, abrir una cuenta en un banco, comprarse unas toallas, comprar una cama, arreglar su vida. El primer mes es un mes de transición donde ayudamos mucho al proceso de asimilación. Llega uno a un país nuevo y nadie quiere salir corriendo a trabajar al día siguiente. Un mes por lo menos de tranquilidad para reorganizar su vida en el nuevo país, porque estás llegando a un nuevo país, una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas. Nosotros los llevamos de la mano en todo el proceso. Uau! Como eu te falei, Carol, a gente pega um enfermeiro cru que não sabe nada. Nós temos o curso de inglês, preparação para as principais provas, tá? Lembre que ele falou que a gente precisa de ter um inglês, né? Esse inglês, a gente tem que comprovar que a gente tem um inglês nível intermediário B2, ok? Então, a gente dá tanto o curso de inglês quanto a preparação para conseguir passar, tá? Tem que fazer um exame de proficiência que comprove que você sabe falar o inglês nível B2. Fazemos todo o processo de homologação, todo o processo da preparação para o NCLEX-RN, né? A prova de conhecimentos específicos em enfermagem. E assim que o hospital faz uma oferta de trabalho para vocês, e vocês aceitam essa oferta de trabalho, sempre tem, gente, porque como precisam muito, não se preocupem em chegar no final do processo, eu vou ficar sem vaga de trabalho. Não existe essa possibilidade, tá? Só se aconteceu uma catástrofe no mundo aí, não sei, mas não existe atualmente, e já há muito tempo eles precisavam de enfermeiros. Agora, depois da pandemia,
mais ainda. Então, o hospital faz uma oferta de trabalho para o enfermeiro. O enfermeiro aceitando essa oferta de trabalho, o hospital começa a transicionar o processo de imigração, paga a passagem aérea do enfermeiro, todo o processo burocrático e migratório, ok? Quando você chega nos Estados Unidos, você passa por um processo chamado de assimilação. Esse processo de assimilação dura 30 dias, tá? Durante 30 dias, o enfermeiro tem, por conta do hospital, alojamento e alimentação gratuito, ok? Lembrando que nesses primeiros 30 dias, o enfermeiro não trabalha, não recebe, mas também não trabalha, mas tem alimentação e alojamento por conta do hospital. E nesse período é o período que os enfermeiros vão tirar a carteira de motorista, abrir uma conta num banco e procurar um imóvel para poder alugar, ok? A assessoria ajuda vocês em todo esse processo. Estamos presentes antes, durante e depois do processo, sempre lado a lado com vocês. E por que o hospital dá esse tempo de assimilação, né? De um mês sem trabalhar com alojamento e alimentação incluso? Porque eles entendem que vocês estão mudando de país, mudando de cultura, mudando de idioma. Então, é chocante, às vezes, para muita gente mudar, né, drasticamente assim. Porque a gente se prepara, mas quando você chega no país é que você encara a realidade. Então, nós te damos 30 dias para você assimilar o local que você vai morar, acostumar com o idioma, com a cultura e tudo mais. E depois desse tempo, você começa o período de treinamento. A boa notícia é que quando começa o período de treinamento, você já começa recebendo como qualquer enfermeiro americano. E uma notícia melhor ainda que os pagamentos lá, ele vai falar um pouquinho mais para frente, são bissemanais. Você recebe a cada 2 semanas. São muitas vantagens, muitas vantagens. Como tú decías, el proceso de entrenamiento, nuestros hospitales dan el proceso más completo, por lo menos 3 a 6 meses de entrenamiento 1 a 1 con los enfermeros. Ellos llegan a trabajar con un mentor del hospital para que les ayuden a aprender cómo hacemos las cosas en Estados Unidos. Eso es muy importante. Cómo se comportan los pacientes, cómo se interactúa con los doctores y los otros profesionales de la salud, mejorar un poco el vocabulario que usamos acá para describir ciertas cosas, todo un proceso de integración y entrenamiento por lo menos 12 semanas. 12 semanas donde el enfermero está completamente guiado por un mentor, inicialmente sin recibir una carga laboral, poco a poco reciben un paciente, después les dan 2, despacio hasta que van mejorando. Y si la persona necesita 6 meses o 1 año, el hospital les da todo el entrenamiento que ellos necesitan para transicionar a su vida profesional. Los hospitales les entienden y lo que más les interesa es que la gente le guste trabajar en el hospital y que ojalá hagan su carrera profesional, el resto de su carrera profesional con ellos. Así que van a hacer una inversión muy grande, tanto en educación como obviamente en dinero para que el enfermero se sienta en casa, como decimos, se sienta en casa, se sienta que llegó al sitio correcto a continuar su carrera profesional. Muito parecido com o que acontece no Brasil. Tô chocada. Ele está explicando sobre o processo de treinamento, Carol. Depois que passa os 30 dias de assimilação, você coloca os seus pés dentro do hospital americano, já inicia o período de treinamento. Esse período vai de 3 a 6 meses e pode se estender até um ano, dependendo do seu desenvolvimento e da necessidade do hospital. Nesse período, você já ganha como qualquer enfermeiro americano, tá? Sem nenhuma dedução. E o enfermeiro tem o tempo todo com ele um mentor, tá? Um enfermeiro americano que vai explicar a rotina hospitalar, que se acostume com os termos técnicos. Eles não te deixam sozinhos também. E o hospital se importa com o bem-estar desse enfermeiro estrangeiro. Gente, a gente vale ouro nos Estados Unidos, vocês não têm noção, tá? Então, eles se importam com o bem-estar desse enfermeiro brasileiro, desse enfermeiro latino que está chegando lá agora, esse enfermeiro estrangeiro. Então, com essa preocupação, eles dão todo o suporte. Para você ter um treinamento aí de até 6 meses aí, com um mentor com você à sua disposição, e você já recebendo como qualquer enfermeiro americano, gente, não tem nem muito o que falar, né? Eu tô vendo aqui o pessoal colocando que também estão chocadas. Eu também fiquei. Un enfermero o enfermera tiempo completo
las ofertas de trabajo son de tiempo completo. Un tiempo completo es trabajar 3 turnos de 12 horas. Si tú trabajas lunes, martes, miércoles, primera feria, segunda feria, tercera feria, de 7 a 7, con eso trabajas tiempo completo. Ok? Ele está explicando em relação aos plantões, né? São 3 plantões semanais, mas são plantões seguidos. Não é plantão dia sim, dia não. Ou você trabalha segunda, terça e quarta, quarta, quinta e sexta. É um esquema de 3 por 4. São plantões de 12 horas. É o que eu expliquei, né? Você trabalha 3 dias e tem 4 dias para descansar ou fazer o que você quiser. Davi, Muito em difícil, relação ao turno né? extra. Perdão. Muito difícil, Carol. Muito difícil. Só para registrar aqui dessa carga horária, que é assim, algo muito complicado, né? Para quem tá aí, que às vezes vai uma vez na semana em casa, fica com a mala no carro, né? E vai acompanhando ali de um plantão para outro, de 24, 36, 48 horas, que eu já vi colega fazer. Para me dizer que 3 plantões de 12 horas, gente, quem vive a realidade do 6 por 1 em algumas estruturas daqui do Brasil, ou vive a péssima jornada do 12 por 36, 3 plantões, ó. É porque nos Estados Unidos, Carol, você não precisa de explicar o valor de um enfermeiro. Eles sabem e reconhecem isso tanto na cultura, especialmente no bolso. Isso também é um valor importante. Ser valorizado também é monetariamente, né, gente? Afinal, enfermagem por amor não paga o seu cartão de crédito. Eu sempre falo isso. Enfermagem por amor, sim, feliz é aquele que consegue se sustentar e viver da profissão que gosta, né? Mas não paga o cartão de crédito, não paga a escola dos nossos filhos. Então, valorização profissional financeira também, gente. Maravilha. E eu vou até já fazer uma solicitação, se os senhores concordarem, dessa live ficar salva aqui no feed do Instagram e, se autorizarem, ela também ir para o nosso canal do YouTube, o Empoenf, para que mais enfermeiros do Brasil inteiro conheçam a possibilidade de ter melhores condições de vida como enfermeiros fora do Brasil. Eu acho que a gente está fazendo um ato de realmente empoderamento e movimento mesmo de uma conjuntura de fortalecimento da categoria. Acho que esse é o ponto. Trazer para o enfermeiro brasileiro a esperança de que tem vida lá fora e é bem remunerada, bem valorizada, né? E infelizmente a gente não tem isso no nosso país, né? O ideal seria que a gente tivéssemos isso no Brasil ou na América Latina de forma geral. Mas, gente, é hora também de expandir um pouco a cabeça, olhar fora dos muros hospitalares e das barreiras entre países também, né? Eu sou a prova aqui, né, de que o céu é o limite, né? Estou aqui trabalhando com uma multinacional. Exato. Então, autorizam? Posso postar depois no canal do YouTube? Não só pode, como deve. Também vai ser postado no nosso canal do YouTube do grupo, ok? Maravilha. Pode contar comigo. Tudo que for para empoderar e fortalecer a enfermagem, tô dentro. Claro. Acho que chegou, então, as principais perguntas da noite, nesses minutos finais da nossa live. Eu acredito que tenha sido, para mim, principalmente, um inenarrável prazer de recebê-los e de construir um novo conhecimento que até para mim foi surpresa. Para ver como a gente se limita na maioria das vezes, né? Claro. Vamos para a parte importante. A carga horária a gente já falou, mas eu vou deixar para vocês especificarem um pouco mais sobre essa carga horária de trabalho. E a melhor parte, a remuneração. Então, quanto que ganha um enfermeiro e uma enfermeira aí nos Estados Unidos? Bueno, Davi, ahora puedo hablar sobre los saldos de los enfermeros en los Estados Unidos y principalmente de las guardias extras. En Estados Unidos es un país muy grande. El salario promedio para un enfermero está entre 35 y 45 dólares por hora. Eso traduce a un salario promedio de unos $80,000 de tiempo completo. Esto es si trabajas solamente los 3 turnos de día. No incluye que si trabajas nocturno, te ganas otros 3 a 5 dólares más por hora.
Si haces tus rotaciones de fin de semana, cada segunda o tercera semana, te ganas otros 3 a 5 dólares más por hora. Así que si trabajas diurno, te ganas 80, nocturno, te ganas 100,000 dólares anuales. Ese es el salario promedio a nivel nacional. En ciudades grandes como por ejemplo Filadelfia, Nueva York, San Francisco, aquí en Chicago donde yo estoy, los salarios son más altos porque los costos de vida son más altos. Aquí en Chicago el salario promedio arranca entre 90 y 100 hasta 120,000 dólares anuales. ¿Por qué? Porque en Chicago los costos son más altos, Sao Paulo más caro que Recife o otras de las ciudades, los costos de vida son más altos, los hospitales pagan más. ¿Ok? Eso es el salario normal, sin contar, eso es por trabajar solamente los 3 turnos de 12 horas. Traduce eso y ahorita les cuento de los horas extras. Ok. O enfermeiro americano recém-egressado está ganhando entre 80 a 100 mil dólares anuais, tá? Dependendo da onde vai trabalhar. Quem trabalha em cidades grandes, como Chicago, por exemplo, Filadélfia, etc., ganha até 120 mil dólares por ano, tá? Isso traduzindo em reais, gente, e em meses, né? Se a gente pegar uma média de 80 a 100 e dividir por 12, dá aproximadamente 8 mil dólares mensais, que correspondem a 30 mil reais na cotação de hoje, tá? Sim, o enfermeiro nos Estados Unidos ganha 30 mil reais trabalhando somente 3 plantões semanais, sem fazer plantão extra, ok? E como ele mesmo falou, nas grandes capitais o custo de vida é um pouco mais alto, um salário mais alto, tá? E nas cidades que têm um custo de vida um pouco menor, a faixa aí de 80 até 100 mil dólares. Correcto. Los hospitales, tu compromiso es trabajar 3 días a la semana. 3 días a la semana. Si voluntariamente le ofreces al hospital un cuarto día, trabajar un cuarto día, que los hospitales con frecuencia necesitan, te dan muchísimo dinero por esos turnos. Con frecuencia te pagan doble por cada hora. En vez de ganarte 40 dólares por hora, te ganas 80 dólares por hora y te dan un bono por ofrecer, por ejemplo, trabajar 2 meses o 3 meses el cuarto turno. Un bono alto, otros 5,000 dólares, otros 10,000 dólares, dependiendo de la situación, te ofrecen mucho dinero. Entonces, de repente tu salario se dobla de la noche a la mañana por simplemente trabajar un turno más. Pero Davi, una pregunta, un turno extra, traduciendo sencillo, ¿cuánto gana un enfermero por un turno extra de 12 horas? ¿Más o menos 1,000 dólares? Más o menos, suponte que solamente le pagaran lo más básico. Una persona que gana 40 le pagarían 60 dólares la hora, el tiempo y medio. Te ganarías por un turno 720 dólares. Eso es raro, te ganas mucho más. Si es nocturno, te estarías ganando en vez de más o menos 1,000 dólares. Lo más barato serían 720, normalmente 1,000, 1,200, 1,300 dólares por un solo turno. Bom, gente, 1.000 dólares na cotação de hoje deve estar aproximadamente 5 mil reais. Então é o que o enfermeiro ganha por um plantão extra, tá? Um plantão extra você ganha 5 mil reais. Nem preciso te falar muita coisa, né? As pessoas que querem trabalhar lá, por exemplo, ajudar a família no Brasil, por exemplo, gente, é a melhor coisa que existe, né? Eu acho bonitinho quando ele fala que os hospitais te convidam voluntariamente a fazer esse turno extra, porque no Brasil é voluntariamente. Não existe rola isso, né? Rola assédio para você cumprir o plantão. Lá não. Você tem a obrigação de fazer os 3 plantões que são, né, é o seu plantão normal, o contrato que você tem com o hospital. Mas se você fizer um turno extra aí, você ganha mais ou menos de 700 a 1.000 dólares, que traduzindo em reais seriam mais ou menos 30 mil reais. Então, gente, se eu tivesse um filho hoje fazendo enfermagem no Brasil, eu não pensaria 2 vezes. Eu ia falar, moleque, se forma e vaza, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? Se forma e vaza para os Estados Unidos. Porque
A gente ama a enfermagem, né? A verdade é essa, somos enfermeiros por vocação. Mas quando você escuta nessa discrepância de valores profissionais, a gente fica mais embroncado ainda, né? Quando se compara com a subvalorização que passamos no nosso país, né, Carol? É só olhar agora, né? Não vou nem entrar no mérito da discussão do piso salarial, mas ouvindo todo esse apanhado de valorização, porque não adianta, gente. Valorizar uma pessoa é reconhecer ela em termos de excelência da sua assistência e com benefícios e com dinheiro. Claro. Não tem como. Senão a gente não estaria nem aqui agora. Como é que a gente iria pagar a nossa internet, né? Então não é com amor, não é com voluntariado. E aí, só para repetir aqui para a Priscila, que está perguntando isso sem especialização, sim, eles já responderam inicialmente que é sem especialização, tá? Eu tô impressionada e tô repensando aqui algumas coisas na minha cabeça, hein? Olha bem, vocês estão construindo aqui um novo movimento. Os neurônios dão um nó, né? Oh. No hemos hablado de vacaciones. Un enfermero acumula por lo menos 5 semanas de vacaciones al año, ¿ok? A veces más, ¿ok? Eso, recuérdate, por solo trabajar 3 días a la semana. Te dan un banco de vacaciones que llamamos tiempo libre de aproximadamente 5 semanas, ¿ok? Para que si quieres devolverte a Sao Paulo 2 o 3 semanas, tienes tiempo de sobra de irte de vacaciones, tienes bancos libres de vacaciones bastante generosos. Pero además, cuando la gente hace vacación, como estás obligado solamente a trabajar 3 días y no tienes que trabajar 4, muchas veces ni siquiera usan los bancos de vacaciones, solamente unos pocos días, porque como tienen días sin trabajar que no son parte, los pueden usar para tomar vacaciones sin necesidad de usarlos. Tengo una historia de una enfermera que desde el día que llegó a los Estados Unidos ha conocido el medio mundo. Ella, cada oportunidad que tiene, se monta en un avión y se va a Europa, a conocer Estados Unidos, y casi nada lo ha usado en sus vacaciones. Todo lo hace usando los días libres que tiene en su trabajo. Claro. Carol, nos Estados Unidos o enfermeiro tem direito a 5 semanas de férias. Não é um mês, são 5 semanas, tá? Isso você trabalhando 3 plantões normais, como ele falou, e mais 4 dias aí de folga, né? Juntando o turno extra e tudo mais, você pode estender um pouquinho mais desses 4 dias. E o que ele estava explicando é que tem pessoas que nem usam, né, essas 5 semanas de férias. Usam esses dias acumulados para poder viajar. Inclusive, você pode somar esses dias às suas férias também. E como você tem um green card, você pode entrar e sair do país a hora que você quiser e turistar no país também. Então, se você quiser ir ao Brasil visitar a sua família, ficar um mês no Brasil, você pode. Se você quiser conhecer os Estados Unidos, outros países do mundo, você pode. Gente, é muita vantagem se a gente for comparar, né, com o que acontece no nosso país. Mas mesmo sem comparar, é muita vantagem. É muito bom você trabalhar e ser valorizado como profissional, né? Fazer o que você gosta e ter o valor profissional. Y la pregunta de las vacaciones, el banco de vacaciones son remuneradas, esos días son pagos, no son libres, son pagos. Claro. Eu vi a pergunta subindo aqui e eu ia fazer a pergunta em réplica para vocês também. As férias são remuneradas aí, confirmando, tá, Gus? Então, oficializando aí a sua pergunta. E agora, acho que para a gente ir fechando essa live maravilhosa, um presente dos céus, com toda certeza. Acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Agora que já deu esse grande flash de possibilidades para todas nós, então o que é necessário para a gente entrar em contato com vocês, para se associar e começar os trâmites para partir os Estados Unidos? Bom, a primeira coisa a fazer, tá, é assistir uma reunião informativa comigo pelo Zoom, tá? David, eu estou explicando para ele, que o enfermeiro brasileiro é que acerta. Às vezes eu me esqueço que o David está entendendo bastante de português. de tanto escutar eu falando. Bom,
Primeira coisa a fazer é assistir uma reunião informativa comigo, tá? Eu dou reuniões informativas pelo Zoom 5 vezes por semana. As reuniões têm, em média, 1 hora a 2 horas de duração, mas depende da interação e das perguntas que me são feitas, porque eu dou a reunião, explico de uma forma mais detalhada, tá? Como funciona o processo. Aqui é somente para o pessoal ter o gostinho de como funciona, né? Lá eu explico de uma forma mais detalhada e o enfermeiro, assistindo a reunião, entendendo o processo, entra em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, nas redes sociais de forma geral, e a gente vai agendar para esse enfermeiro uma reunião com um assessor de caso, tá? Temos 2 assessores que cuidam da parte burocrática. E daí ele explica para o enfermeiro os documentos necessários, os contratos da assessoria, prazo e condições de pagamento, como é que funciona a particularidade de cada um, porque cada um tem um problema específico. Tem gente, por exemplo, que vai precisar de apresentar para a gente o certificado da faculdade, e a faculdade está extinta, então a pessoa não tem como conseguir esse documento. A gente explica como se faz, dá todo o acesso para o enfermeiro, ok? E primeiro tem que assistir esse processo, lógico. Você quer que eu passe o meu contato? Você passa aí, o pessoal anota depois? Como funciona? Passo. A gente pode já fazer contato com a Vivian aqui pelo Instagram. Vou deixar o arroba dela linkado e fixado aqui na descrição dessa live para que todo mundo tenha acesso a ela imediatamente, sem fazer muitos caminhos. E ali vocês chamem ela no direct. Eu acho que a gente consegue manter uma ordem e uma segurança também para você, doutora Vivian, para você ir aí recomendando e organizando também a sua tomada de decisão aí para conversar com as pessoas. Lembrando que quem chegar em contato para o Grupo Nest conversar com a doutora Vivian agora, vindo dessa live, tem coisa especial, não tem, doutora Vivian? Falando assim, ó, tô vindo lá do empoderamento, tô vindo lá da doutora Carol. A gente tem aí um movimento importante para ser consolidado. Então, por favor, usem e aproveitem o momento de se empoderar e literalmente fazer a diferença na sua carreira. Acho que a hora é agora. Se você pedir aí orientações a Deus, voltando do seu plantão, chorando, cansada, dizendo que não aguentava mais, mas que não sabia o que fazer com tanto conhecimento que você tem como enfermeira, talvez essa seja uma resposta aí para algo que você, né, principalmente esteja precisando muito. E aí a pergunta principal: o custo dessa assessoria, doutora Vivian? David, ella está preguntando en relación a los costos. ¿Habla vos o hablo yo? Yo les explico. Okay. Nosotros ayudamos para que hacer los 3 requisitos cuesten lo menos posible, ¿ok? Hay que pagarle al Consejo de Enfermería, hay que pagarle a la compañía verificadora, hay que pagarle a la Academia de Inglés, hay que pagarle al examen del NCLEX, hay que pagar para el examen de inglés, todo eso. Nosotros cubrimos la mitad de los costos, ¿ok? Y ayudamos con financiación. Financiamos el resto en 15 cuotas de $200, ¿ok? Además, ofrecemos 2 cosas adicionales. Cuotas más bajas financiadas si las necesitan, pero más importante, por cada enfermero que nos ayudan a referir al programa, porque tenemos cientos y cientos y miles de posiciones de vacantes, nosotros descontamos $200. Así que si quieren que no les cueste nada, por cada persona que refieren, nosotros descontamos $200 del proceso, porque lo que más nos interesa es poder traer la mayor cantidad de gente. ¿Qué está incluido? Inglés intensivo por 12 a 18 meses, el examen de inglés, el costo de la compañía del Consejo de Enfermería que va a verificar credenciales, la compañía verificadora, el mini Ministerio de Educación, el costo de una academia que los va a preparar para el examen de enfermería, para el NCLEX, obviamente todas las ayudas para el examen del NCLEX y toda nuestra ayuda porque el proceso es complejo, nosotros se los ayudamos a hacer, todo está incluido en esas 15 cuotas.
Y si quieren que les cueste menos, nosotros descontamos una cuota por cada persona que ellos nos ayudan a referir al programa. Bom, o custo total da assessoria, tá, custa $3.000, que o enfermeiro pode pagar em 15 parcelas de $200. A gente sabe que é um valor alto, gente, mas depois é para você ganhar de 8 a 10 mil dólares por mês, ok? Tem que pensar no futuro. E esse valor não é para assessoria, na verdade. Esse valor é para preparar o enfermeiro para que ele esteja pronto a ingressar nos Estados Unidos. Então, a gente tem um curso de inglês intensivo, não é um curso de inglês comum, gente, é um curso de inglês intensivo e preparatório para passar na prova de proficiência, que comprova que vocês têm o inglês intermediário B2, ok? Então, a gente tem o curso de inglês para quem não sabe nada de inglês, para quem sabe também não tem nenhum problema, e preparatório para o inglês intermediário. Temos o processo de homologação, que é a validação do seu título de enfermagem, torná-lo equivalente ao enfermeiro americano. As empresas certificadoras cobram por isso, tá? A tradução de todos os documentos têm que ser traduzidos para a língua inglesa. A tradução de todos os documentos com um tradutor juramentado, tá? Não pode ser com qualquer tradutor, gente, tem que ser um tradutor que tenha matrícula no colégio de tradutores, ok? Ele vai ter que carimbar. E o colégio de tradutores, no Brasil a gente fala conselho, né? E o conselho vai ter que carimbar também. E temos o preparatório para o NCLEX-RN, que é a prova de conhecimentos específicos em enfermagem, que o enfermeiro tem que ter aprovação para tirar a matrícula de enfermeiro, ok? Então, esse valor cobrado, na verdade, é para preparar vocês, para que vocês possam entrar no mercado de trabalho americano, ok? A assessoria não fica com nada, é só para o preparatório de vocês, ok? Eu percebo que esse é o valor da sua mudança de vida. Claro. E dando adeus para a realidade escravocrata brasileira. É realmente uma diferença grotesca, um abismo gigantesco o que a gente vive no Brasil, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu venho de um burnout, todos os meus seguidores sabem disso, o que me fez me afastar da assistência direta, apesar de amar o cardiointensivismo, de estar dentro de um CTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas infelizmente o Brasil me perdeu uma enfermeira assistencial. Porque a gente cansa, e olha só, vai perder muita gente boa. Vai perder muitos mais. Entretanto, está aqui uma possibilidade para quem quer fazer a diferença na sua carreira. E eu estou muito orgulhosa desse movimento e vou passar a palavra para vocês irem finalizando essa live, que no meu coração está extremamente agraciado de saber que existe sim um lugar ao sol para nós em alguns outros lugares do mundo. Davi, já vamos finalizar a live. E se você quer falar algumas palavritas finales, por favor. Primero, invito a todos que entren al programa porque tenemos cientos y cientos y miles de vacantes. Los invitamos, los recibimos con los brazos abiertos, sobre todo con la magnífica preparación de los enfermeros brasileros. Lo que tenemos es muchísimas y muchísimas vacantes. Segundo, te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de poder hablar a través de tu canal con los enfermeros. Muy obrigado, muchas gracias. Yo sé que mucha gente tiene dudas, estamos disponibles para charlar adicional, cualquier cosa que tengan a través de Vivian, a través de nuestro grupo. Estamos montando un grupo muy grande exclusivamente para Brasil, para ayudarle a los enfermeros brasileños con la ayuda de Vivian para poder traer la mayor cantidad de enfermeros brasileños a los Estados Unidos. Carol, te agradeceu pela oportunidad. El día de hoy, una de nuestras cadenas de hospitales, de 23 hospitales, me preguntó específicamente si podíamos traer más enfermeros brasileños. Porque vamos ser sinceras, né? Antes de você traduzir oficialmente, nós somos formadas para lidar com a enfermagem de guerra. O que a gente vive dentro das realidades dos nossos hospitais, principalmente os nossos hospitais públicos, cara, as gambiarras e os nossos jeitinhos, a gente dá conta, a gente salva a vida com essa infraestrutura que a gente tem aqui. Imagina num país de primeiro mundo. Eu precisava falar, senão eu ia ficar aqui amargurada com isso.
Claro, claro. A gente apalpa toda a obra no Brasil, né, gente? Eu brinco muito, né? Acaba o papel higiênico, chama o enfermeiro, queima a lâmpada, chama o enfermeiro, para o paciente na UTI, chama o enfermeiro, falta funcionário, chama o enfermeiro. Eles admiram sim, tá? A nossa formação. Muitos me perguntam nas reuniões se existe discriminação porque somos estrangeiros. Não existe discriminação. Você já entra como enfermeiro, você já tem um plus diferenciado, tá? Um olhar diferenciado, ok? Bom, e agora traduzindo o que o Davi falou, ele está te agradecendo pela oportunidade, está agradecendo a presença de todos vocês aí, em disponibilizar uma hora do tempo de vocês para escutar a proposta do nosso trabalho. Está dizendo que está à disposição do que vocês necessitarem, tá? Em relação a informações. Estamos montando uma equipe muito grande no Brasil, tá? Eu estou na frente disso, fiquem tranquilos com isso, que vai sair coisa boa, com certeza. Como a gente conseguiu para a enfermagem estética um dia, agora chego eu novamente no Brasil aí com essa proposta tão interessante, né? Para os enfermeiros. E, bom, basicamente foi isso. E eu, Carol, particularmente quero te agradecer, tá? A gente já se fala um tempinho aqui pelas redes sociais, mas foi um prazer ter te conhecido nesse seminário aí do Corém RJ, tá? Você, assim como muitos enfermeiros que eu conheci na carreira profissional, foi um dos presentes que a enfermagem estética me trouxe, ok? Espero que o nosso vínculo aí siga por muitos e muitos anos. E a gente traz exatamente para o enfermeiro isso, né, Carol? Esse empoderamento, essa visão de empreendedorismo, essa coisa de olhar um pouquinho fora dos muros hospitalares, enxergar o seu próprio valor, porque, gente, o enfermeiro pode tudo. A única coisa que limita a gente é a gente mesmo, é a nossa categoria profissional. Não temos que nos preocupar com médicos, com ninguém mais. Se nós formos unidos e coesos naquilo que fazemos, principalmente, como eu te falei, unidos e coesos, né? Uma coisa que eu admiro muito nos médicos é isso, né, gente? Vamos falar o que eles têm de bom e tem muita coisa boa. Eles são muito corporativos, né? Eles se matam entre si. Mas na hora de conseguir algum sucesso para a categoria profissional, eles são fechamento, como a gente fala no Rio de Janeiro. Isso que falta para a gente, para a nossa categoria profissional. Fechamento. Você é enfermeiro empreendedor, você é enfermeiro empoderado, se você sabe que tem um colega seu que tem uma clínica de enfermagem estética, vá se tratar com esse enfermeiro. Se você sabe que um colega seu tem uma loja de seringas, que seja, não importa, vai comprar com ele. Valorize você a sua profissão, não fica cobrando dos demais. Faça você a diferença dentro da enfermagem. E nós temos essa capacidade, tá? E os Estados Unidos estão aí à nossa espera, gente, de braços abertos, com centenas e centenas de vagas, tá? E bom, eu estou à disposição de vocês para o que vocês necessitarem. Carol, muito obrigada. Muchas gracias. Thank you. Eu vou agradecer oficialmente. Muito obrigada para todas e para todos os nossos acompanhantes aqui dessa live. Ela vai ficar salva, porque isso gera, sim, muita repercussão. Tem muitos colegas que estão perdidos e aí esperando uma luz no fim do túnel. Para todo mundo que quer saber mais informações, não hesitem em pedir ajuda. Vou deixar o arroba tanto do grupo quanto da doutora Vivian, para vocês entrarem em contato e saberem mais informações. Eu acho que isso é importante, se direcionar para quem vai realmente sanar todas as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada para todos. Eu agradeço de verdade. E vou repetir a frase que eu sempre fecho essas lives, porque eu entendo que é um movimento. Um movimento de valorização que começa comigo e ele também começa com você. Você já é uma enfermeira e um enfermeiro empoderado por estar aqui a essa hora, nessa noite, durante mais de uma hora nos ouvindo falar. E sim, se você ficou até agora, isso mostra que você tem interesse em mudar a sua vida, em fazer algo diferente com o seu movimento, com a sua carreira, com a sua vida. Então, obrigada por isso. Oficialmente agora, obrigada pelas palavras e pelo carinho, Dr. David ou Davi. Obrigada por abrir aí um espaço na sua casa, na sua rotina, diretamente dos Estados Unidos. Estou me sentindo chiquérrima. Obrigada também, doutora Vivian, por estar aí acompanhando o nosso canal e entendido que aqui seria um caminho de possibilidades para vocês. Espero poder ajudar sempre que puder. Então, contem comigo sempre. Obrigada por esse movimento, por validar, reconhecer e nos ajudar a reconhecer que a enfermagem é muito grande e que sim, a gente pode estar onde a gente decidir e quiser estar. Obrigada mais uma vez. Boa noite e até a próxima live. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Buenas noches.